Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Tudo Um Pouco com Deise Santos, essa aqui vos fala. Gente, olha só, pensa no calor que está por aqui. E pensa no barulho, que eu já tentei gravar esse vídeo, eu não sei se 3 vezes, 2 ou 3 vezes, e não consigo. Por causa do barulho intenso. Cigarra, carro, olha, música. Mas eu vou gravar esse vídeo assim. Aí se sair o fundo musical, o fundo no vídeo, vocês ignorem, porque vocês sabem onde eu moro, é só a misericórdia do Senhor. E no último vídeo, eu disse que eu ia gravar alguns temas, né? Essa semana, ia postar ainda essa semana, e não deu certo por causa do trabalho. Houve alguns acontecimentos lá, e não deu para mim gravar os vídeos, né? Mas eu passei hoje para falar para vocês de uma situação que eu vivi essa semana, que foi a seguinte. Eu estava em um ambiente onde tinha pessoas internadas, onde tinha pessoas sendo medicadas, e eu parei para observar uma cena que muito me chamou a atenção e que o Senhor falou comigo. Eu estava em um hospital vendo uma situação. A situação era a seguinte: a pessoa estava no hospital, internada, para tomar uma medicação, mas ela precisaria ficar quieta. Era só para ela ficar quieta, ela podia se mexer se ela quisesse, ela podia tomar água se ela quisesse, ela só não poderia sair da cama, porque ela tinha que ficar de repouso para a medicação agir com mais rapidez. E essa pessoa gritava, chorava, se esperneava, resmungava, porque não queria ficar deitada, ela não queria ficar quieta para tomar esse remédio. E eu observando aquela cena, eu disse, mas gente, eu pensei assim, mas gente, é só uma medicação. O que custa esperar algumas horas, era poucas horas, eu não lembro se era 1 hora, 2, 3, não era mais do que isso. Nesse momento que eu estava me perguntando assim, o Senhor foi e falou comigo. Gente, mas foi algo impactante. O Senhor disse assim: assim é, quando eu tiro os meus filhos, os meus servos, do meio do povo e trago eles para um momento a sós comigo. Eles gritam, choram, esperneiam, porque não quer passar tempo comigo. Eles querem passar tempo com as outras pessoas e não ouvem e não atendem quando eu falo. Isso, gente, isso para mim foi muito forte. Isso foi muito tremendo. E eu disse, Senhor, como assim? Ele disse, muitas vezes eu tiro as pessoas das rodas de conversa, das mesas de algumas amizades, do meio da sociedade. Eu tiro para que essa pessoa ela se abra comigo, para que eu trate ela. E o Senhor foi falando comigo enquanto eu observava, e o Senhor foi falando comigo muito profundo. Sabe aqueles momentos que nós recebemos convites, nós somos chamados para um churrasco, às vezes para um café da manhã, para um almoço, para uma janta, para um chá da tarde, uma roda de conversa, vamos ali fazer uma visita. E às vezes existe momento, essa cigarra, gente, só Jesus na causa. E às vezes existem momentos que nós paramos de receber esse tipo de convite, parece que nós ficamos invisíveis. É como que todo mundo se afastasse assim, do nada, de repente, e não é bem assim. Foi o Senhor que permitiu, né? Aí a gente começa a se espernear, aí a gente começa a murmurar, começamos a reclamar, porque não entendemos que foi Deus que tirou, para que Ele pudesse nos sarar,
nos restaurar, para que a gente pudesse desacelerar, para que a gente pudesse viver algo novo e sobrenatural com o Senhor. E aí, aquela pessoa que convidava não convida mais, aí a gente diz: nossa, eu não conhecia essa parte de fulano. Como é falso. Passa e faz de conta que não viu. Mas você já parou para pensar que essa pessoa pode estar agindo assim porque está sendo comandada pelo Senhor? E ao invés de reclamações, murmurações, adoração, perguntas ao Senhor, sabe, a gente começar a contar para o Senhor as nossas frustrações, os nossos problemas, os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que a gente acredita, o que a gente não acredita mais, aquilo que a gente não sonha mais. E aí o Senhor ele vai começando, a gente vai contando para o Senhor e ele vai sarando as nossas emoções, ele vai moldando a gente para que a gente fique cada vez mais parecido com ele, para que ele faça através das nossas vidas. É isso que o Senhor quer, é se apresentar para nós de uma forma nunca antes vista na nossa vida. E muitas vezes a gente só faz assim: ah, Senhor, por quê? Eu amava fulano, fazia tudo por ela e de repente ela virou de repente ela virou as costas e foi embora. Será? Será que não foi o Senhor que te tirou para que você ouvisse a voz dele e o atendesse? Será? É só uma reflexão. E eu quero contar para vocês nesse vídeo uma experiência sobrenatural e surreal que eu vivi. Um certo dia eu estava sentada na sala da minha casa. Eu estava sentada na sala da minha casa e de repente, eu na frente do computador, eu estava ali fazendo seleção de alguns hinos para me ensaiar, para cantar, ensaiando, vendo alguns playbacks. E de onde eu estava, na posição que eu estava, eu via a porta da casa, na mesma posição que eu estou sentada aqui, dá para me ver a porta da minha casa e o portão. E na posição que eu estava no dia dessa visão, eu também vi a porta da casa e o portão. De olhos abertos, como eu estou vendo vocês aqui conversando com vocês, eu vi quando desceu uma peneira bem grande, bem fininha, sabe? Ela era em formato de coador de café, mas era uma peneira. E eu vi ela descia e ela começava a coar pessoas. Só que pessoas passavam e não passavam na peneira. E os que tentavam passar na peneira não passavam porque o furo da peneira era muito fino. Acabou a visão. Aí eu, Senhor, eu não entendi essa visão. O que o Senhor quis falar para mim, o que o Senhor quis me dizer com essa visão, essa peneira, quando pessoas, as irmãs, algumas amizades, Senhor, eu não entendi, mas o Senhor é sabedor do oculto, do escondido. E eu entrego nas tuas mãos e eu gostaria que o Senhor me dissesse o que quer dizer. E continuei ali ensaiando, falei rapidamente assim com o Senhor e continuei orando, continuei ali cantando, ensaiando e tudo. Aí eu sempre tive um conselheiro, eu sempre tive pessoas de porte espiritual, sabe? Para me aconselhar. Aí eu fui falar, né? Para um casal, né? Aí eu fui conversar com esse casal e aí eu disse assim que eu tive uma visão, contei a visão. Aí ele foi e disse assim, é porque o Senhor ele vai começar a peneirar pessoas. Só vai entrar na sua casa a partir dessa visão, a partir do momento que você teve a visão, pessoas que o Senhor permitir. Aquelas que o Senhor não permitir vai passar direto, é permissão do Senhor que elas vão passar direto e não vai mais entrar na sua casa. Aí eu, tá certo.
Aí eu fiquei assim, e eu fui e disse, Senhor, é isso mesmo que o Senhor está falando, né? Através dessa visão. E agora, Jesus, como é que vai ser? Aí, de repente, eu comecei. Gente, as irmãs passavam, as pessoas passavam e parecia que eu não estava naquele lugar. Acabaram-se os convites, acabaram-se as rodas de conversas, acabaram-se os cafés da tarde, os almoços, janta, acabaram. Era como que eu era invisível na igreja, às vezes eu ia no supermercado, alguém me via, não falava comigo. E daí eu comecei a entender, tinha momentos que eu até sorria da situação. Aí quando isso acontecia, eu chegava em casa e dizia assim, Senhor, fulano, 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 fulano passou por mim e não falou comigo. Eu tenho certeza que é o Senhor que quer falar comigo, eis-me aqui, Jesus. O que é que o Senhor quer? Eu me senti tão frustrada, eu fiquei tão triste, mas eu entendi que o Senhor quer falar comigo. Gente, e ali eu ia orando, conversando com o Senhor, sabe? Às vezes eu estava dentro do quarto, falava com o Senhor ali, às vezes na pia, fazendo as coisas e conversando com o Senhor. Foi um momento, isso durou alguns dias, alguns longos dias, e existiam momentos que eu vivi experiências surreais, sobrenaturais, que vocês nunca ouviram eu contar aqui nesse canal. Foi algo tão surpreendente que mudou a forma de ver o Senhor, sabe? De ver o meu sustentador, de ver aquele que me ama de uma forma tão grande, que te ama de uma forma tão grande, que às vezes eu me sinto constrangida com o amor que ele tem por mim, o que ele tem feito por mim. E às vezes eu me olho assim no espelho, às vezes eu olho para mim assim e digo, Senhor, eu não mereço a tua bondade. Eu não mereço a tua fidelidade, mas muito obrigado. Às vezes eu perco as palavras, não tenho como dizer ao Senhor o quanto eu o amo e quanto é constrangedor, me sinto constrangida de não encontrar uma palavra para dizer para Ele diante de tudo que Ele faz. E passaram-se os dias e eu passei um deserto tão grande. Mas pensa no deserto cheio da presença, onde eu cantava em lágrimas e recebi um abraço do Espírito de Deus na minha alma. Oh, aleluia! Glória a Deus! E é isso que o Senhor quer fazer com você. Não reclame, adore. Quando aquela irmã que você conversava, que você trocava ideias, e ela se afastou de você e você acha que é do nada, chega e diga assim, Senhor, o Senhor quer falar comigo, eu estou aqui. Aí você fala e espera que ele vai falar. E a voz de Deus, ela é inconfundível. Você vai saber e ter certeza de que foi o Senhor quem falou com você. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Ele não deixa sombra de dúvida que foi Ele que falou. É por isso que Ele permite esses desertos nas nossas vidas, nos afastando de pessoas, tirando pessoas do nosso convívio, tirando pessoas de perto da gente, só para a gente ter um particular com Ele. Para poder Ele nos restaurar, nos reestruturar. E quando todo esse deserto passou, eu percebi porque o Senhor falou comigo. Da mesma forma, eu lembro como hoje. Foi um outro acontecimento onde o Senhor falou assim: a partir de hoje, você estará fora de tudo. E avise a minha filha para não ficar preocupada. Uma irmã do ciclo de oração que a gente sempre estava junto em oração. Aí eu fui falei com ela. E aí eu passei um deserto bem grande, extenso, sabe? E quando tudo isso terminou, da mesma forma que o Senhor me disse que ia começar o deserto, Ele disse assim, acabou. Desse jeito, foi só isso. Acabou. E eu entendi que era aquele deserto, que acabou.
E quando acabou, chegou uma irmã e bateu no portão. Irmã Deise, eu vim visitar a senhora, nunca mais eu tinha lhe visto. Viemos tomar café com a senhora. Aí eu percebi que aquele deserto ali tinha acabado. E o Senhor, quando eu saí do deserto, foi coisas tão extraordinárias que o Senhor fez. Eu fiquei tão sensível à voz do Senhor, que às vezes eu estava assim, conversando com alguém. Porque nesse período de deserto eu jejuava, não que eu jejuasse antes, mas era com mais frequência. Eu jejuava, ali eu orava, eu clamava, eu cantava, eu regia sozinha, né? Regendo dentro de casa ali, enquanto eu estava cantando. E eu adorava o Senhor, e eu profetizava dentro da minha casa, eu sozinha. Era um culto maravilhoso. Parecia que a casa estava cheia de gente, mas era só eu e o Senhor. Era a coisa mais linda, marchar com varão dentro de casa e ver a glória do Senhor resplandecendo na vida dos irmãos, na vida dos meus, na minha vida. E o Senhor se apresentava na madrugada, o Senhor se apresentava durante o dia, e a todo instante ali o Senhor fazia com que eu me sentisse acompanhada, que eu sentisse a presença dele. E quando tudo isso passou, chegou momentos de pessoas estar conversando comigo e contando algumas histórias, e o Senhor ia falava assim, mentira. Era maravilhoso. O Senhor dizia assim, não é verdade, isso não é verdade. E às vezes eu dava um sorrisinho assim, sabe? E dava uma olhadinha bem na pessoa, assim. O Senhor não nos deixa enganada. E aquilo foi para mim uma experiência surreal, sobrenatural, bem como essa que o Senhor falou comigo no hospital. Então, se você está passando por esse deserto, comece a clamar. Comece a dizer, Senhor, eu passei, fulano me rejeitou, não falou. O que o Senhor quer comigo? Comece a perguntar ao Senhor e Ele vai te responder. Espere que Ele vai responder. Se Ele não responder ali naquele momento, mas Ele vai responder porque o tempo de Deus não é o nosso. A hora dele não é a nossa. O nosso relógio não trabalha igual o relógio de Deus. Deus abençoe. Desculpa, gente. Deus abençoe. Uma excelente noite para todos vocês. Um cheiro grande no seu coração. Que tenha um final de semana maravilhoso, um início de semana abençoado, tá? E eu não esqueci de vocês, vou estar gravando o vídeo. Um cheiro, gente, e até o próximo vídeo. Deus abençoe.